Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. A ideia hoje é conversar sobre o primeiro livro do projeto Sem Papas na Língua, ler a Hilda Hilst em ordem cronológica, a obra em prosa dela, que eu estou lendo a partir desse box que eu adquiri aqui, que é um box da Companhia das Letras, que tem o volume 1 e o volume 2. Eu achei bem bacana adquirir esse box porque tem tudo aqui, mas você pode também ter os livros individualmente, que eu não sei se tem todos publicados e disponíveis, mas enfim, é uma questão de escolha. A ideia é ler de agora, de fevereiro até dezembro. Toda a ordem dos livros, dos textos vão estar aqui na descrição para vocês. Aproveito também para pedir para você pensar na possibilidade de apoiar a produção de conteúdo desse canal lá no Apoia, se você pode contribuir a partir de R$1. Então, se você gosta muito desse canal, gosta muito de arte, de cultura, pense nessa possibilidade com carinho. Os apoiadores recebem um tráfico de cultura exclusivo por mês. E vamos falar então do primeiro livro em prosa da Hilda Hilst, que foi a minha primeira experiência. Não foi a minha primeira experiência. Eu tinha lido já os Contos de Escárnio e o Cardano Rosa de Lori Lambe, mas agora a gente vai fazer as coisas do começo para o final. Então o primeiro livro é o Fluxo Floema. Ele foi publicado em 1970 e ele é composto por 5 textos, que são eles: Fluxo, Osmo, Lázaro, o Unicórnio e Floema. Eu falei 5 textos porque eu não sei dizer direito se são textos, ensaios, contos, e vocês vão entender por que eu não sei definir exatamente o que eles são. Foi uma experiência incrível ler Hilda Hilst, começar a adentrar nesse universo da prosa. É um abismo cheio de possibilidades. Eu até escrevi uma definição no post que eu fiz no meu Instagram, que eu vou ler aqui para vocês. É uma viagem transcendental, teatral, metalinguística de puro êxtase, ácido, escárnio, escatológico, político. Ler Hilda Hilst é mergulhar no improvável. Exatamente por isso eu não quero falar o que é cada uma dessas historinhas, cada um desses textos, porque isso você pode encontrar por aí na internet, no Google e em outros vídeos. Eu acho que eu quero hoje falar mais sobre a minha experiência, a minha vivência e as minhas percepções em relação a esses textos. Uma das coisas mais interessantes que a gente observa nessa leitura é que a Hilda Hilst, ela mistura os gêneros. Então você tá lendo o texto que é em prosa, mas é uma prosa poética, de repente ela insere um poema ali no meio, parece uma peça de teatro ao mesmo tempo, então é uma anarquia literária. Eu vi essa definição numa entrevista do Alcir Pécora, se eu não me engano, que é um dos grandes estudiosos da Hilda, e eu achei essa definição muito maravilhosa. E a gente tem ali os personagens, né, que vão norteando de alguma maneira essas histórias todas, só que a gente não tem um aprofundamento desses personagens. Eles não têm uma profundidade. Quando eu falo profundidade é no sentido da gente não sabe como que é a psique deles profundamente, a gente não sabe muitas características da personalidade deles. São personagens que estão ali vivendo aquele instante já, sabe, o aqui e agora, contando um fato. Me dá uma sensação de um recorte de uma mesa de bar que você coloca umas pessoas ali conversando sobre um determinado assunto, que a gente sabe um pouco sobre cada uma delas ali naquela situação em relação àquele tipo de assunto, aquela temática, mas você não sabe profundamente quem são essas pessoas. Essa sensação da mesa do bar, que a gente vai conversando sobre um assunto, e aí a gente começa falando de um filme, e de repente a gente está falando de cadeira, de cachorro, que a gente vai abrindo várias janelas e vai no encadeamento de assunto, que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. É isso, sabe? Não são histórias assim com começo, meio e fim. Quem ficava louco com Clarice Lispector, que não dá pra entender, não tem divisão de capítulos, os capítulos são longos, quem tem problema com isso? Quando chega em Hilda Hilst, isso é levado ainda mais às últimas consequências. Os textos dela, às vezes, é num parágrafo só. Você lê numa respirada só. Não é aquele texto que você vai lendo e você pode parar quando finaliza um parágrafo para continuar no dia seguinte. Não, é uma coisa só. É um trabalho engajado que você tem que fazer na leitura desses textos da Hilda,
porque os textos são longos, né? Cada texto desse, cada um desses 5 textos tem 30, 40 páginas cada um, densos, com muita coisa ali para ser discutida, sabe? Cada frase é uma vida imensa de possibilidades e de interpretações, exige um engajamento muito forte de nós, leitores, para com o texto. Não é uma leitura passiva, daquelas que você vai lendo e daqui a pouco você vai comer uma pizza, sabe? Você lê, você fica pensando, você anota, você grifa e você vai ter que dedicar um tempo para aquilo ali, porque se você parar no meio, no dia seguinte já não vai fazer mais tanto sentido. É um encadeamento de ideias e de ações que tem que ir numa tacada só, essa que é a minha sensação. Junto disso, tem várias vozes dissonantes que vão entrando nessa fala. Então os personagens entram e saem e você não sabe exatamente quem é que tá falando, se quem tá falando aquilo agora é aquele primeiro personagem. Uma coisa que facilita muito é ler Hilda Hilst em voz alta, aliás é uma delícia, eu adoro ler em voz alta, já falei algumas vezes aqui, é um prazer de escutar as palavras que ela constrói no texto, ela brinca com ritmo, ela brinca com aliterações. Eu até separei aqui um trecho só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. É bem curtinho. Porque vês a mim como Adão Eva, dúplice sim, tríplice sim, multifário, multifídio, multífluo, multisciente, multivo, multíssono. Aí sim, principalmente multíssono. Então ela brinca com as palavras, ela cria palavras, ela junta palavras, ela experimenta e é muito divertido. E exatamente por essa brincadeira, por esse ritmo, né, por essas aliterações, me leva muito para um outro ponto que eu percebi muito ao ler esse livro, é que é um texto bastante performático. E por isso, talvez, que muitos atores montem os textos em prosa da Hilda, porque eles abrem imensas possibilidades de brincadeira, né, de interpretações. Na dedicatória desse livro, ela escreve aqui, do Fluxo-Floema, um fragmento de um texto do Samuel Beckett, né? E o Samuel Beckett foi um grande dramaturgo, né, de um teatro chamado Teatro do Absurdo. Uma das peças mais famosas do Beckett é Esperando Godot, e aqui ela faz uma referência a um texto dele chamado Molloy, que eu não conheço, mas eu gosto muito do Beckett e parece um teatro do absurdo mesmo isso que a Hilda constrói aqui. Um outro ponto que me chamou a atenção também na leitura desses textos é a metalinguagem, que ela constrói o texto à medida que ela vai escrevendo esse texto e ela questiona a própria escrita dentro da escrita. Então, por exemplo, no momento ela vai falar assim, dar-lhe-á alguma coisa, ela vai questionar a Mesóclise, sabe? Olha, você está sendo muito rebuscado, você está sendo muito pomposo na maneira de falar, então ela tira uma onda. Tem uma coisa que tem um humor muito grande nos textos dela, você dá risada, e você dá risada de uma coisa que às vezes é engraçado mesmo, de uma maneira até pueril, mas tem algumas coisas que você dá risada e é grotesco mesmo, escatológico, sabe? Enfim, tem umas coisas muito loucas. Então ela vai questionar durante a escrita a sua própria estética. Uma coisa que eu achei, assim, uma grande sacada no texto da Hilda, principalmente no primeiro texto aqui, que é o Fluxo, que ela vai questionar muito a figura do editor. Ela chama o editor de cornudo. A primeira história, a Hilda, a personagem, ela tá querendo escrever, né, que seria um poeta, um escritor, sei lá, tá tentando escrever um texto que um editor pede. Só que o editor, ele fala pra ela que ela tem que escrever coisas que sejam mais banais, banalidades que sejam possíveis de serem lidas no bonde, sabe? Uma coisa mais popular, uma coisa mais fácil. Nesse texto, nesse primeiro texto, ela discute essa figura, mas mais pra frente no Unicórnio ela também vai discutir isso, né? E aí a gente cai num outro ponto que eu acho interessantíssimo, que me interessa bastante como artista, que é a arte como utilitária. Porque a arte, qual que é o sentido, né? Qual que é a importância da arte? Qual que é a importância da literatura, né? Se você for pensar em termos mais concretos, em termos do capital, desse sistema capitalista que a gente vive, ela não tem utilidade. Mas aí você transforma a arte em mercadoria, você transforma ela numa coisa altamente vendável e popular, você precifica essa arte para que as pessoas comprem essa arte. E aí você não pode
como artista, criar aquilo que bem entende, né? Fazer suas experimentações muito loucas, porque isso não vai ser palpável para as pessoas, não vai ser digerível para as pessoas. E aí você tem que construir, criar uma arte que seja utilitária. O que eu mais gostei desse aqui foi o texto Osmo. Inclusive, eu vou deixar a recomendação de uma encenação que teve do Itaú Cultural aqui no YouTube, porque eu imagino de fato uma peça de teatro e teve um ator que fez. O último texto, que é o Floema, é um texto que eu vou ser bem honesta com vocês, que eu não entendi absolutamente nada. Algumas frases foram ficando para mim, algumas ideias, mas eu não consigo falar absolutamente nada desse texto. Não entendi, não sou capaz de opinar sobre esse texto. Tem um filme que foi inspirado num dos textos daqui que chama O Unicórnio. É um filme com a Patrícia Pilar. Eu assisti esse filme até a metade, eu não consegui encarar. É um filme bastante contemplativo, é um filme bastante bonito esteticamente, mas o roteiro desse filme é bastante complicado, eu acho que ele é bastante inconsistente, os personagens não se sustentam. Não recomendo, mas vou deixar aqui a dica que existe esse filme, então pode ser que interesse a alguém. Esqueci até o nome do diretor, gente, fiquei com ódio. Dá pra vocês alugarem no YouTube por R$3,90. Uma coisa que talvez valha a pena falar pra vocês, que eu nem tinha colocado no meu roteirinho, é que cada um desses textos ela dedica a uma pessoa diferente, né? O Fluxo, por exemplo, ela dedica a Lígia Fagundes Telles, porque num certo instante da história aparece um anão, que é uma figura bastante recorrente nos contos da Lígia, né, que é uma autora que eu também gosto bastante, li muitos contos da Lígia já, uma baita contista. O Lázaro aqui, que ela dedica a Caio Fernando Abreu. Aliás, gente, o Lázaro é bárbaro esse texto, porque ela vai fazer uma subversão aí da figura de Lázaro, da figura de Jesus Cristo. O próximo livro do nosso projeto é o Kadoshi, que eu já vi numa aula de um professor que é super difícil. Então vamos ver como que eu vou me sair nessa leitura, vamos ver se eu vou entender alguma coisa para poder conversar com vocês. Mas eu acho que é isso, eu acho que vai ser um ano bastante desafiador, ela é muito doida, ela é muito escrachada. Eu acho que a gente vai se dar bem, eu e Hilda, na prosa. Depois eu quero saber, eu gostaria muito de conversar com quem já leu, com quem já teve a experiência, seria um enorme prazer para mim. E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Um beijo imenso para vocês e até a próxima. Tchau!